Olá, meu nome é Silvia, instrutora de cursos na Umplano Imagem Digital e venho dar uma super dica para você. Como usar a ferramenta Siga-me para modelar formas orgânicas. Hoje eu tenho 3 exercícios. Nesse primeiro exercício eu vou modelar domo, no segundo exercício eu vou modelar pilares e no terceiro exercício eu vou modelar taças, vasos e garrafas. Nesse primeiro exercício, eu vou modelar um cubo. Primeiro eu vou usar a ferramenta retângulo. Vou dar um valor para ele de 1 por 1. Depois eu vou usar a ferramenta empurrar, puxar para dar um volume de 1 também. Depois de feito isso, eu vou modelar um arco de 2 pontos na mediana desse cubo. Então eu vou pegar o arco, vou achar o ponto médio e vou achar o segundo ponto médio. Vou dar um clique. Para finalizar, eu vou achar essa tangente da aresta, que é esse arco na hora que ele fica dessa cor rosa. Vou dar um clique para finalizar. Feito isso, eu vou clicar na aresta, vou dar o Shift. Com o Shift selecionado, eu vou clicar nas demais arestas, dando uma soma. Perceba que eu já estou com todas as minhas arestas selecionadas. Eu vou na ferramenta Siga-me, vou dar um clique na parte onde eu fiz o desenho e está feito o meu domo. Esse é o primeiro exercício. Nesse segundo exercício, eu vou modelar o topo desse meu pilar, que pode ser às vezes uma moldura de gesso ou uma sanca, vai depender muito da necessidade do seu projeto. Primeiro, eu vou fazer o que? Eu vou dar um zoom nesse pilar que vai ser o nosso exemplo. Depois eu vou usar a ferramenta retângulo, então vou dar um clique nela. Vou dar o primeiro clique. Antes de finalizar, eu vou dar um tamanho para esse retângulo, então eu vou dar 0,10 centímetros por 0,10 e Enter para finalizar. Vou dar um zoom nesse retângulo que eu acabei de desenhar. Vou usar a ferramenta arco de 2 pontos para fazer o molde desse meu desenho. Então vou dar o primeiro clique, o segundo clique e aí você vai desenhando conforme você deseja, conforme a necessidade do seu projeto e com certeza conforme a sua criatividade, né? Feito isso, eu vou deletar tudo aquilo que não faz mais parte do meu perfil. Então eu vou deletar essa parte aqui de cima, vou deletar também essa. Pronto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou selecionar todas as arestas para poder eu usar o Siga-me. Então com o Shift eu vou dar um maisinho e vou selecionar todas as arestas desse meu pilar. Vou selecionar o Shift e clicar nesse perfil que eu acabei de desenhar e está pronto, feito o meu pilar, feito a moldura desse meu pilar. Você perceba que quanto mais detalhe você vai dando nesse desenho do perfil, mais bonito ele vai ficando. Aqui também eu tenho outro exemplo que também segue a mesma linha, então vou dar Shift para selecionar todas as arestas do pilar. Feito isso, eu pego a ferramenta Siga-me e clico no meu perfil. Feito isso, você pode pegar a ferramenta lápis e fechá-la, né? Caso não tenha fechado. Pronto. Agora vamos para o próximo pilar, então vou selecionar todas as arestas, vou pegar o Siga-me novamente, selecionar o perfil e está pronto os meus pilares. Essa é a ideia desse segundo exercício. Nesse terceiro e último exercício, eu vou modelar formas orgânicas de vaso, de taça, de garrafa, vai depender muito do caso, do seu uso, da sua necessidade. Primeiro, eu vou fazer o perfil desse vaso. Então você perceba que eu já tenho um círculo. Eu vou usar a ferramenta retângulo, vou achar o meio desse círculo e vou achar o eixo verde. Agora eu vou dar um tamanho para esse
retângulo. Então, vou dar 0,5 por 1. E vou dar Enter para finalizar. Agora, eu vou desenhar o perfil do meu vaso. Então, vou usar de novo a ferramenta arco de 2 pontos. Vou dar o meu primeiro clique, vou dar o segundo clique. E aqui, novamente, vai muito da sua criatividade, da necessidade que você queira fazer o vaso ou a sua taça. E aqui eu finalizei. Agora, eu vou deletar tudo aquilo que não vai fazer parte da minha modelagem. Você perceba que eu modelei um perfil, porém, todo vaso, todo objeto, ele precisa ter uma espessura. Então, eu vou selecionar todas as arestas, vou usar essa ferramenta equidistância, vou dar um primeiro clique e aqui você perceba que eu posso dar um valor. Então, eu vou dar 0,01. Feito isso, eu vou usar a ferramenta lápis para poder dar o fundo para esse vaso. E agora eu vou deletar tudo aquilo que não me interessa mais. Então, vou deixar só o perfil desse vaso. Seleciono todo o meu círculo, pego a ferramenta Siga-me e dou um clique. Você perceba que eu já fiz a minha modelagem desse vaso. Então, aqui eu tenho outro exemplo. Lembrando sempre que eu tenho que dar o Shift para selecionar todas as arestas. Feito isso, eu uso a ferramenta Siga-me e faço a modelagem desse vaso. Depois eu vou para o próximo vaso. Então, novamente, vou selecionar todas as minhas arestas e vou dar o Siga-me. Pronto, fiz as modelagens dos meus vasos, estão prontas. Você perceba que elas ficaram com essa face azulada. Você dá 3 cliques, seleciona todo ele e inverte face para poder depois você colocar a textura, tá bom? Essa é a minha dica de hoje de como fazer modelagem orgânica usando a ferramenta Siga-me. Lembrando que ela é uma ferramenta bem versátil, você pode usar para fazer diversas modelagens. Aqui foram somente alguns exemplos. Para mais dicas como essas, siga as nossas redes sociais.